Eu vim contar um pouquinho da nossa história também, só para vocês conhecerem um pouquinho a gente e assim a gente continuar. Eu acho que no final nós vamos estar abertos a perguntas nesse sentido e é isso. Então, eu acho que a gente está aqui. Vocês vão passar ou eu mesmo passo aqui? Ah, tá. Pode passar ali mais fácil. Gente, eu vou contar um pouquinho da minha história. Então, eu nasci na Zona Leste, ZL de São Paulo. Quem é da Zona Leste de São Paulo aí? ZL, né, gente? Respeitem. Então, eu nasci e desde muito cedo eu tive uma família que tinha uma mentalidade muito empreendedora. Então, aos 12 anos de idade, eu era flanelinha, né? Eu observava carro lá no Armanis Fernandes, na Rua Mossamedes. E aí eu olhava o carro lá das mulheres, né, que iam fazer suas compras e tinha um guarda-sol, enfim. E quando ela ia me dar a gorjeta, eu tirava 2, 3 balinhas do bolso. Nessas 3 balinhas me ajudavam a fazer um up na minha caixinha. E aí eu comprei meu Fusquinha amarelo com 14 anos, não era crente, tá, gente? Naquela época era diferente o mundo, né, gente? Eu não era crente nesse sentido, então eu já tinha meu carro com 12, 14 anos, eu tinha um Fusquinha amarelo. E foi especial demais. A bicicleta porque foi nessa bicicleta, não nessa especificamente, foi quando eu conheci Jesus. A gente tinha uma criatividade muito boa quando era criança. Tinha Antônio de Barros, eu não sei quem é de lá sabe dessa rua, é uma descida, e a gente desligava todo o freio da bicicleta e fazia roleta russa na avenida inteira. E aí, quando eu estava descendo, eu senti muitas saudades dos meus avós, que eu tinha perdido eles, vieram da Espanha, né? E aí eu perguntei para Deus se ele existisse, que eu pudesse conhecer ele. E nesse dia que eu falei isso, a partir daí eu comecei a encurtar o meu caminho de conhecer a Deus. Conheci pessoas que me levavam ao Deus que nós servimos hoje. Então coloquei algumas coisas assim, né? Depois de observar carro lá em São Paulo, na Zona Leste, fui para o Bom Retiro, um bairro mais de judeu, e comecei a vender tecido. Tinha uma loja de um senhor que ele já estava mais desanimado, os filhos não queriam continuar os negócios dele, e eu me propus em começar a parceria com ele, e ele já estava com muitos anos de loja, mas não tinha muita mercadoria. E aí as pessoas ligavam para a loja e perguntavam: vocês têm meia malha branca, 100% algodão, né, essa que a gente usa para camisa e tal? Eu falava: tem sim. E quando o cliente ia lá, a gente não tinha, na verdade, mas eu ia no vizinho e falava para o cliente: eu vou buscar no estoque e já volto. Aí pegava no vizinho e trazia lá para a loja. E aí, em menos de 2 anos, a gente tinha a maior loja do Bom Retiro, que era na Rua da Graça, onde eu conheci a minha esposa aqui, né? Aquela que era a 3ª geração de pastores, e aí foi aonde minha vida mudou muito, por conta que ela me ganhou para ela, mas também para Jesus. E a gente começou esse nosso relacionamento com 19 para 20 anos eu me casei, e a gente oramos, né, no nosso casamento para que a unção, né, o legado do Wilson Braga, que foi um pastor que implantou muitas igrejas no Brasil, passasse para nós, porque eu me converti, estava aquela paixão por Jesus logo no início, cheio de ideias e tal, mas eu percebi que os filhos e os demais não tinham dado a importância da mensagem de Jesus se espalhar pelo mundo. E aí eu pedi essa herança para ele, e foi de onde a nossa história começou como igreja também. E aí eu tenho minha família, né? São 2 meninos. O Brian, que é o mais velho, ele saiu de casa com 15 anos, ele foi jogar bola no Grêmio de Porto Alegre, depois foi para o Criciúma, e hoje agora ele está nos Estados Unidos, onde ele joga o futebol dele, vai casar, tem 20 anos, e vai casar daqui uns dias. Uns dias, né? Que é dia 22, né? 22 desse ano aqui, ele vai casar com a Charla, uma menina da igreja, muito legal. São bênção demais. E eu tenho o Kevin, que é um pouco mais artista. Ele estuda no Wolf Mayer, faz novela, enfim, ele é mais empreendedor. E minha família é uma bênção. Então, meu sonho, desde uns 7 anos de idade, era ter minha família. E foi onde começou toda a nossa história. Ou seja, uma família forte, a tua empresa também vai ser forte. Uma família forte, a sua liderança vai ser forte. Uma família forte, com certeza você vai construir um lugar seguro para a próxima geração. Então, só para contar um pouquinho da nossa história. E aí surgiu o Hangar 7. Eu tinha uma das empresas, eu vim do comércio eletrônico também, depois do Bom Retiro, tecido, eu vi a China com muitos produtos
tecidos chineses, que ia ser muito difícil para nós, e eu falei, cara, eu preciso mudar o meu negócio. E eu fui para o comércio eletrônico em 2004, era bem no início das vendas online. E aí eu comecei a crescer no Bom Retiro mesmo, e aí em menos de 2 anos eu tinha mais de 50 mil itens, geladeira, fogão, eu nem sabia mais o que eu vendia na época. Ração de cachorro, livro, enfim, tudo. E aí uma grande empresa também nos comprou nessa época, e aí eu fui para Indaiatuba, no interior de São Paulo, nossa empresa mudou para lá, em 2 anos de transição de contrato para fazer a parte comercial dessa empresa. Aí, depois que eu me desliguei dessa transição, a gente começou a fazer a campanha da Coca. Lembra aquele pendrivezinho da Coca, que era o desenho de uma garrafinha? Então, a gente que criou isso, enfim, diversas coisas que a gente fez naquele período. E um dos lugares foi a TAM. A gente fazia a campanha da TAM também. Quando eu entrei no hangar 7 da TAM, era um centro de treinamento, onde tinha comissários, pilotos ali, uma grande companhia, um avião gigante dentro. E ali o Espírito Santo falou comigo, porque a minha crise da minha conversão é por que a igreja tem que ser chamada de hospital? Né? Por que a igreja é um hospital? Não faz sentido, ninguém aqui é doente. E se é doente, você vai ser curado. Então você tem que ir embora logo. O papel do médico é te mandar embora logo para casa. Então a igreja não faz sentido ser um hospital. E aí o Espírito Santo, quando eu entrei nesse hangar da TAM, ele falou assim, cara, igreja é isso aqui, é um centro de treinamento. O domingo é o primeiro dia da semana, as pessoas são abastecidas com combustível do céu para que possam voar mais alto, destino em Deus. Até tem um vídeo que, se puder passar aí, explica um pouquinho mais de forma resumida. E por isso que nossa igreja é assim. Então os nossos pequenos grupos chamam nave, que tem os pilotos levam as pessoas para perto de Deus. Temos o Rocket, que é o ministério infantil, que as crianças são os foguetinhos. A gente tem o First Class, que é viajar na primeira classe do avião, que é a primeira classe do Evangelho. Enfim, então tem toda a característica da aviação, nós como igreja, porque tem muito significado nisso. Então eu queria assistir um vídeo juntos, que explica um pouquinho. Eu sempre ouvi falar que a igreja era hospital e para mim nunca fez sentido, até porque o objetivo dos médicos, do enfermeiro e das pessoas que trabalham no hospital é que logo você vai embora. A igreja não pensa dessa forma, ao contrário, a igreja é uma família a pertencer. Mas óbvio que também as pessoas nos perguntam, tá, mas por que hangar 7? Eu nunca me esqueço o dia que eu visitei um hangar de uma grande companhia aérea brasileira. Lá tinha um avião gigante, mecânicos e mecânicas reformando esse avião para que ele pudesse voar, afinal o avião não foi feito para ficar parado. Lá também tinha comissários de bordo sendo preparados para efetivar o trabalho, e foi aí onde o Espírito Santo falou claramente comigo, a igreja é como um hangar, um centro de treinamento que prepara as pessoas como aviões, abastece com o combustível do céu. No hangar eles recebem o plano de voo para que eles possam sair prontos e preparados para voar o destino deles em Deus. Desde os primórdios, desde quando o homem viu um pássaro voando, ele desejou voar. E aí os pais da aviação entenderam que o avião tinha poder para diminuir distância, unir a humanidade, fazer com que pessoas que não se viam pudessem se ver. Mas o avião é muito mais profundo que isso. A gente não pode mais viver o mundo sem aviões. O avião leva socorro, leva semente, água, ele pousa em lugares onde o navio não chega porque as montanhas o cercam. O avião leva beleza para o Polo Norte, que não tem acesso a flores por conta do seu clima. O avião tem uma história linda e profunda, assim como nós seres humanos também temos, onde Deus faz questão de unir a história dele com a nossa, para que você possa voar mais alto, o seu destino em Deus. E é por isso que chamamos uma igreja como Hangar 7, que prepara as pessoas para ser abastecido com o combustível do céu, receber o plano de voo e voar o destino delas em Deus. Então, prazer, nós somos o Hangar 7 Church. Bom, dê um aplauso para Jesus.
Então, a nossa história é essa. A gente nasceu nas ruas, né? Em 2013, o Brasil falava vem para a rua, e a gente entendeu que nós deveríamos ir para a rua também. Então, começamos nossos primeiros cultos, tinham 10 jovens naquela época, com a vontade de transformar nossa cidade. Então, a gente começava a sexta-feira, às 22h30, que era depois da universidade, para as pessoas saírem da faculdade e poderem ouvir a palavra. E aí a gente cresceu bastante, assim foi a nossa história. Então, a gente está fazendo agora 10 anos de igreja, mais 12 anos que a gente nasceu nessas ruas. E, gente, então, só para trazer um pano de fundo da nossa história, né? Então, para vocês conhecerem um pouquinho mais a gente, para falar, uma igreja de hangar, nada a ver, não faz sentido, né? Mas, na verdade, é algo que Deus nos deu e Ele é profético. E aí, alguns devem estar pensando, mas o avião também cai. Gente, mas é o transporte mais seguro, tá bom? Então, fique em paz. Eu vim trazer aqui 10 coisas que eu aprendo com o líder do futuro. Na verdade, é muito difícil de você falar sobre esse líder do futuro e não falar de inovação. Eu tentei sair um pouquinho desse DNA nosso, para não falar de inteligência artificial no caso. Mas, gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A inteligência artificial foi criada pela inteligência humana. Ou seja, a inteligência artificial ela é extremamente dependente da inteligência humana. Ela não veio substituir você. Ela é o contrário, ela veio para te servir. Não tem uma IA que veio para tirar o teu emprego. Ao contrário, ele veio potencializar o teu emprego. Por isso que você não pode se divorciar dela. Você não pode criar barreiras. Quando veio a era da computação, o computador veio e mudou uma era. Se a gente for mais para trás, você vai ver a era da indústria. Ela veio revolucionar. Depois veio a internet. A internet mudou um pouco. E agora a gente está numa nova era, que é a inteligência artificial. Ou seja, o arroz com feijão, que demorava 6 meses para você fazer, a inteligência artificial faz em pouco tempo. Então, você estudando sobre ela, você aprendendo sobre a tua profissão hoje, o que você faz hoje, existem ferramentas que vai antecipar esse time que você tinha para fazer alguma coisa. Ou seja, ela não veio tirar teu emprego, ela veio potencializar você. Agora, caso você não estude sobre ela, você vai ter um concorrente que vai tomar a tua vaga de emprego, e é óbvio isso. Mas um advogado que demoraria semanas para resolver um problema, ela coloca a inteligência artificial para fazer o trabalho básico e ele vai lá e toma suas decisões. Então, a inteligência artificial ela não veio, nada mais do que facilitar o trabalho que você não está encontrando. Quem é empreendedor sabe que tem algumas funções que você não acha mais pessoas para fazer. Ou seja, a inteligência artificial foi desenvolvida para te ajudar nisso. Então, ela não veio para tirar você desse ambiente, te ameaçar, ao contrário. Veio para facilitar a tua vida. Então, mas eu não quero entrar nesse assunto, só fazer um paralelo aqui, porque, de fato, o mundo precisa mais de humanos, até porque a inteligência artificial, se é artificial, não funciona muito, ok? Então, eu quero falar mais sobre humanidade, sobre, de fato, os líderes que são do futuro, eles estão cada vez mais humanos, cada vez mais como Cristo. E o primeiro ponto que eu vim falar aqui, desse líder, das coisas que eu aprendo com o líder do futuro, é a consciência da Missio Dei, da missão de Deus. Ou seja, um líder do futuro, ele precisa ter cada vez mais consciência da missão de Deus na Terra. Ou seja, se você ainda está aqui na Terra, é porque pessoas precisam ser alcançadas. Talvez para você, empreendedor, isso não faça sentido ou seja um balde d'água no que eu vou te falar hoje. Mas o significado da tua empresa existir é só por conta da missão de Deus. O meu filho que joga bola lá no Grêmio, ele teve um campeonato e ele estava na concentração. Eu conversando com ele não podia, eu só podia falar com ele depois do jogo. E o que eu falei? Eu falei com ele assim, Brian, e aí como tem sido nesse tempo que você está passando no hotel, na concentração, tal, era o Campeonato Brasileirão, enfim... Ele pega assim, pai, está sendo incrível, porque você sabe, eu sou um discípulo de Jesus, disfarçado de jogador de futebol. Então, um líder do futuro, ele tem a consciência da missão de Deus. É muito limitante você liderar a tua empresa, ou você liderar os teus negócios, ou você liderar uma nave, ou um pequeno grupo, ou liderar uma igreja, sozinho.
Se você entendeu que você é um médico disfarçado, um discípulo de Jesus disfarçado de médico, de professor, de um empreendedor, de uma mãe, de um pai, você consegue estar conectado com o céu e diminuiu a distância que existe entre o céu e a terra. Um líder do futuro, ele precisa ter essa centralidade em Deus. Nós não estamos aqui para pagar boleto, nós não estamos aqui para fazer uma viagem legal, a gente está aqui para cumprir a missão de Deus. Por isso que a Bíblia, em todo tempo, fala: você tem visto meu servo Jó? Meu servo Moisés? Meu servo Davi? Ou seja, nós somos nada mais do que mordomos de Deus para a missão dele. Um líder que não entende isso, é perigoso ele achar que ele está fazendo o chamado dele. É o meu chamado. É perigoso esse cara ele ser escravo do chamado dele e nem saber para quem que o chamou. Então, independente da área que você atua, você precisa entender: a minha empresa não é minha, os meus filhos não são meus, o carro que eu tenho não é meu, é tudo dele e para ele. Ou seja, eu vou administrar da melhor forma o meu tempo, o meu talento e o meu tesouro. Afinal, ele não é meu. Eu quero ler um texto, eu não quero trazer tanta profundidade teológica nisso, mas eu vou falar só de alguns versículos para que você possa trazer fundamento, mas você pode se aprofundar ainda mais, depois os pastores podem falar sobre isso. A Missio Dei é o sentido da vida, é o overview bíblico, é a missão, é a visão de mundo bíblica. A França tem sua visão de mundo, os Estados Unidos tem sua visão de mundo, o Brasil tem sua visão de mundo, e nós cristãos temos a nossa visão de mundo, não. Temos a visão bíblica do que é o mundo. É por isso que hoje você vê, quando você vai falar de futuro, pode observar o mundo como está caminhando. Olha como o mundo caminha. A Coca-Cola zero passou a Coca-Cola normal. Ou seja, você já está vendo que no futuro estão cuidando mais da saúde. Sabe qual que é a balada dos dias de hoje? É academia e igreja. A galera está indo tudo para a academia perfumada com maquiagem. Porque essa galera não quer mais gastar tempo com besteira. A geração anterior a mim, eles fumavam muito. A nova não fuma, a minha não fumou. A minha fez muita tatuagem, a outra não vai fazer. A geração nossa está demorando para casar. A do Z quer casar com 18, 19 anos. Ou seja, olha o que está acontecendo, olha a visão bíblica acontecendo. Ah, mas cada vez o mundo está pior. Não, querido. Não tem como você falar isso, porque o Espírito Santo não está perdendo. Ao contrário, ele está super acelerado. Por isso que o mundo está cada vez pior. Não, a casa que seus avós moravam não nem compara com a que você mora hoje. Até a casa melhorou. Então, qual é a visão de mundo que você tem? Porque é essa visão que vai ajudar você a liderar o futuro. Se você achou que a tua empresa era sua, que miserável que é a sua visão. A minha empresa nunca foi minha. E se a sua empresa ainda não é de Deus, pega um balde d'água, pega o CNPJ dela, escreve meu nome no livro da vida, bate o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, chupa, a minha empresa é tua. Os lucros dela são teus. Os colaboradores são seus. É muito pesado você ser dono da empresa sozinho. É muito pesado você ser um líder sozinho, um líder de pequeno grupo, um líder de uma igreja, seja o que for, é muito pesado você fazer isso sozinho. Então nós nascemos para unirmos a missão de Deus. Por meio de Abraão, todos os povos vão ser abençoados. Sempre foi isso. Então a minha visão bíblica, ela faz me alinha para que eu possa estar conectado com o céu, diminuir a distância e fazer agora o céu invadir a terra. E aí eu vou criar produtos inteligentes. Imagina um dentista que entendeu isso. Ele pede sabedoria do céu, ciência para poder trazer água no fluo na água dos brasileiros. Não sei se faz sentido, beleza? Não sou dentista. Mas põe fluo nas águas dos brasileiros para nunca mais eles terem cárie. Eu vou fazer uma barrinha, sou nutricionista, eu pedi sabedoria e ciência do céu para trazer o quê? A barrinha da Herbalife Gospel lá para saciar a fome do mundo. Porque não é sobre minha vida agora. Não é do tipo assim, Deus, faz pessoas obesas, eu quero trabalhar uma receita milagrosa, Ozempic, Manjaro, não sei o que lá, tal. Não, pai, eu quero de fato ganhar muito dinheiro. Não faz sentido isso. Deus, eu quero me unir à tua missão. E me unir à tua missão é trazer soluções poderosas para a humanidade, para revelar o amor que você tem por eles.
A gente tem o Daniel, um dos cofundadores da nossa igreja, junto com a gente, que ele começou uma empresa simplesmente pelo fato de ajudar a sua mãe, que tinha perdido o marido. E ela falou assim, cara, minha mãe só sabe fazer bolo, um bolo muito bom. Começou a Casa do Bolo. A Casa do Bolo é a maior franquia de bolo do Brasil. Não é porque ele quer ter uma casona, um carrão e ter recurso financeiro. Não, mas é que existia um problema na humanidade, dar emprego para essas mulheres, e hoje essas mulheres têm emprego, porque alguém se levantou na sociedade. Então, quando você entende, primeiro ponto, fundamento de por que você está aqui ainda, gente, o céu é muito melhor que aqui. Jesus já poderia te levar, está fazendo caso, está atrasado? Não, é porque pessoas precisam conhecer Jesus. Então, se você não acordar para isso, a tua empresa não tem uma missão, você não tem uma missão, você está perdendo tempo. Então, não, pai, tem sido incrível, porque você sabe, né? Eu sou um discípulo de Jesus disfarçado de jogador de futebol. Ele sabe porque ele está no futebol. Ele jogou em Chicago agora, na MLS, saiu na capa da MLS, do Under 19, da idade dele. O coach, o técnico dele se converte. Onde ele passa, tem lugares que foram transformados. É poderoso. Você acha que ele está lá para jogar bola? Ele nem gosta de futebol. Bizarro. Ele joga, chutou com a esquerda, com a direita, ele é mais alto que eu, camisa 10, falso 9, lateral esquerda. Rapaz, ele falou assim, pai, eu queria parar. Olha que loucura, não é verdade? Então, quando nós temos a consciência, que o primeiro ponto é uma consciência da missão de Deus. Qual é a visão bíblica de mundo? Por que eu de fato estou aqui? Aí eu abro mão de viver o meu eu para viver o dele. E aí é uma explosão isso. Porque você sabe que os funcionários é para mover a economia, para saciar a fome do mundo. Assim como você vê Salomão. Salomão era comércio exterior, vendia cavalo do Egito, cedro do Líbano. Você vê o José do Egito, movia a economia global, saciou a fome do mundo. São caras que eram servos de Deus, que entendiam a missão deles. Então, se você está aqui desconectado com a casa de Deus, não faz sentido. Tu quer empreender lá fora, mas não quer empreender na lojinha da igreja? Tu quer ter empresa grande, mas não arruma a cadeira da igreja? Não faz sentido. A conta não fecha. Sempre foi da igreja para o mundo. Acho que eu apertei aqui os botões. Sempre foi da igreja para o mundo. Olha só a dívida que o mundo tem com a igreja. As maiores faculdades, Harvard, John Harvard, um pastor que transformou o mundo, ele construiu uma faculdade para poder transformar o mundo. Se o mundo sabe ler, escrever, combater o malária e tantas outras doenças, foi um cristão. Louis Pasteur, Galileu Galilei, enfim, tantos cientistas que combateram a morte nos seus dias. Tantas mulheres que foram levantadas como uma voz para combater na sua geração. E a gente está pensando de qual maneira? O que você está pensando, entende? Então sempre foi da igreja. Olha só, quem tem óculos aqui? Quem fez foi um monge cristão. E sabe qual é o propósito do óculos? Era só você ler Bíblia. Era você conseguir ler Bíblia. Por isso que o cristão, lá no início deles, relógio suíço, chocolate suíço, eram os melhores que eles faziam. Era o básico que eles faziam. Porque eles sabiam que a vida deles era uma adoração a Deus. Brilhe a luz de vocês diante dos homens. Então a nossa vida é muito mais sobre o Deus a qual nós servimos do que a gente. Não faz sentido o Daniel fazer tanta loja, tanto trabalho que ele tem, tantos funcionários só para manter essas lojas. Gente, grandes empresas, grandes problemas. Se não tiver Deus nisso, você está maluco. Teve uma época que eu tive mais de 1000 funcionários, eu não sabia o que eu vendia mais. Isso com 25 anos. Loucura. A gente nasceu em São Paulo, Zona Leste, precoce, tudo mais cedo. 16 foi a minha primeira empresa, 19 já estava casado, 22 já tinha um filho. E é natural na nossa geração, na geração de vocês. Mas a nova, meu Deus, não sabe nem que não sabe nem que o sexo é para ter filho também. Então, quando você entende esse primeiro ponto, a gente consegue alinhar os próximos.
Por isso que o texto diz assim, Isaías 43, eu vim trazer só um versículo só para trazer um fundamento da missão de Deus, que é a doxologia. Isaías 43, 7 diz assim, tragam todos que me reconhecem como seu Deus, pois os criei para a minha glória, fui eu a quem os formou. Ou seja, é a vida centrada em Deus. A vida centrada em Deus. Quando eu me converti com 18 anos, a única coisa que eu queria fazer, sabe o que era? Encher a igreja de dinheiro. Era o meu foco. Loucura. Falei, Deus, eu quero ser um parceiro, vou criar produtos para encher a tua casa de recurso financeiro, para a gente construir hospital, escola, vamos mudar o mundo. Gente, eu sou um pastor e é interessante essa conexão. Porque a gente aconselha a gente de todos os níveis. Eu tenho um rapaz que tem mais de 200 casas só em Chicago. Tem 2 shoppings, um em Bragança, enfim, tem shopping disparado pelo Brasil. E deixa eu falar uma coisa para você. Tem um filho de 30 anos que até hoje está no rolê. Ou seja, qual a probabilidade de perder tudo? Imóvel é despesa, gente. 27% de imposto. Eu tenho renda pacífica, Deus me abençoou com 28 anos, eu me aposentei. E agora eu vivo para Jesus maravilhosamente todo o tempo da minha vida. Mas o que eu quero dizer, que 27% de imposto, mais IPTU, não sei o que lá, o rapaz de 30 anos no rolê, vai perder tudo. E se for um administrador, mais rápido ainda, porque o administrador dá um rapaz rapidinho passa a perna. Esse mundo incerto, viver para isso, não faz sentido algum. Então, quanto mais tempo você se desprende das coisas desse mundo, mais fácil Deus te dá a chave do mundo nas suas mãos. Então, a generosidade mudou o mundo. João 3,16. Deus entregou tudo. Então, quando você entende isso, rapaz, que maravilhoso é isso. Por isso que você tem diversas empresas que fazem isso, Nenaut, Tinker Filé, Hobby Lobby, enfim, eu estou falando das americanas porque pode ser que esteja no YouTube e as brasileiras podem ser perseguidas. Mas um dos quase donos do Paraguai, um país que mudou muito, um dos empresários mais bem-sucedidos do Paraguai, o maior pagador de imposto, é um cristão apaixonado por Jesus e que só quer fazer a missão de Deus. Recentemente agora eu tive com o Gustavo, pastor Gustavo, família também, lá em Porto, investido por um dos grandes, um presidente de uma grande companhia de automobilismo da Europa, pagou o hotel de tantos jovens ali para investir no futuro do cristianismo. Não é sobre a empresa deles, entende? É sobre o Deus que chamou a gente. Deus é soberano sobre todas as coisas. A tua liderança precisa começar aí. Você dá passos para trás e fala, Deus, você é o protagonista. Eu sou o número 2. Ou seja, você foi criado para a glória de Deus. Romanos 11:36 diz, pois dele, para ele, são todas as coisas. E a ele seja a glória para sempre. Amém. Então, estude sobre isso. Missio Dei, doxologia, é o base do Evangelho. É onde começa tudo. Depois o segundo ponto do líder do futuro, os valores cristocêntricos. Uma coisa que é atemporal. Não é só como vai ser o futuro, mas é como vai ser o resto do mundo. Daqui para frente sempre foi assim, desde o início, desde Gênesis, nós temos que olhar para Cristo, não tem jeito. Eu coloquei alguns pilares aqui do que é uma liderança cristocêntrica. Primeiro, uma liderança cristocêntrica, ele sabe que ele é feliz, a bem-aventurança, porque ele é misericordioso. Um líder do futuro, ele é feliz porque ele é misericordioso, e os misericordiosos alcançarão misericórdia. Um líder do futuro, ele carrega Jesus nesse ambiente. E a faculdade do céu é o sermão da montanha. Você aprende o DNA do céu, como o céu pensa. Felizes são os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Então, o teu negócio, a tua liderança precisa ser misericordiosa. A tua liderança precisa ser pacificadora. Nós temos jovens que criaram o aplicativo da água. O aplicativo da água é igual a mãe. Filho, você já tomou água hoje?
Ou seja, ele é pacificador, ele tinha um caos, uma dor da humanidade de não se beber água, ele vai lá e cria algo para trazer essa solução. Um líder dessa maneira, ele traz soluções poderosas ao mundo, então ele é cristocêntrico. Depois ele brilha a luz de Jesus sobre a humanidade, assim brilhe, através das boas obras de vocês, ou seja, um líder do futuro brilha a glória de Deus. Depois ele reconcilia com o irmão dele, porque ele sabe que a adoração tem a ver com estar bem com os outros. Se o mundo fosse cristocêntrico, não existiria guerras. Os filósofos dizem que a alegria não existe, porque eles pensam que a alegria está nas coisas. Os grandes filósofos dos nossos momentos contemporâneos da humanidade hoje, moderna, ele diz que a felicidade não existe. Porque você compra uma casa e logo você, um carro novo, daqui a pouco ele já não é mais legal, você já não está mais feliz com ele, não está mais feliz com a sua casa. E eles estão falando verdade, de fato, não tem como ter felicidade num carro. A felicidade bíblica é em ser misericordioso. A felicidade bíblica é aquele cara que te fez o mal e você perdoa ele logo. Então a felicidade bíblica são totalmente diferentes dos valores dessa terra. Depois precisamos excluir o pecado. Gente, se tem uma coisa que tem feito a humanidade viver uma vida medíocre, é o pecado. Por isso que Jesus fala assim, sua mão direita faz você errar, arranca ela, joga ela fora. Se o olho esquerdo faz errar, arranca ele, joga ele fora. Ou seja, Jesus fala assim, não perca tempo com o pecado. O que Jesus quis dizer, se o carro que você tem faz você pecar, venda esse carro. Se a rua que você passa faz você errar, não passe mais por ela. Se a pessoa que você segue no Instagram faz você errar, joga esse negócio fora. Quantos caras que foram feitos para a glória de Deus, todos nós fomos feitos para estar no topo, mas o pecado te leva a uma vida mediocridade, ou seja, você está na metade de onde Deus tinha para você. Ou seja, arranca isso e joga fora. Leva a sério a vida. A santidade é o básico para um cristão. Não faz sentido você ficar se enganando, se machucando. Quando você peca, você está vivendo abaixo da identidade de filho, você está se machucando nesse lugar. Nós fomos feitos para a glória de Deus. Depois, o seu sim seja sim, o não seja não. Pare de ser político. Pare de rodear, seja objetivo. Depois, um líder cristocêntrico, ele oferecemos a outra face, caminhamos outra milha. O teu cara está dando trabalho para você, anda mais uma milha com ele. O cliente não gostou do teu produto, ofereça outro. Depois, ame os inimigos, orem pelos que te perseguem, ou seja, amar as pessoas que amam, qualquer um faz isso, até quem não conhece a Deus faz, mas nós fomos feitos para amar aquele que nos persegue. Uma liderança que nesse nível aqui, ela é poderosa, ela é cristocêntrica, ela alcança multidões, um líder cristocêntrico, ele avança muito. Depois, eles servimos somente a Deus e não o dinheiro. Nós não damos espaço para o dinheiro. Gente, o dinheiro é a coisa mais básica dessa vida. Mas ele é espiritual. Por isso que Jesus falou de não dar para servir dois senhores. O dinheiro pode estar sendo o seu senhor. É por isso que dar o dízimo para Deus, para mim, foi sempre muito negativo. Porque eu nunca pensei que Deus fosse meu garçom. Onde ele traz uma pizza e eu falo, está aqui sua gorjeta. Por isso que Salomão nos ensinou não dar 10%. Salomão nos ensinou a dar 100%. Honre o Senhor com todos os seus recursos. Então, o que eu invisto na minha esposa, eu estou investindo no Deus que me deu ela como esposa. O que eu invisto nos meus filhos, eu estou investindo diretamente no Deus que me deu ele como filho. Ou seja, não, meu filho tem que passar pelo que eu passei. Querido, se o céu fizesse isso com você, você ia ter que passar o que Jesus passou. Mas o que Jesus passou foi para que você não precisasse passar. E por que você quer fazer isso com seu filho? Então, Deus é dono de tudo que você tem. E você convida ele a participar. Dar 10% para Deus é ser muito medíocre. Eu conheço homens de Deus que hoje vivem com 10% porque eles investem 90%. E todos nós podemos viver a partir dessa mentalidade. Todos nós.
Mas se você não tem sido fiel no pouco, como que Deus vai te colocar no muito? Não faz sentido algum. Então, se você de fato quer entregar suas finanças a Deus, que isso de fato é espiritual, eu te convido a você mudar a tua mentalidade. Você pode continuar com 5 pães e 2 peixes só para você, ou você pode colocar nas mãos de Deus e seu instrumento para alimentar a multidão. Ou você pode continuar com a empresa pequenininha, sua vida pequenininha e ok, legal. Mas você pode ir além. Todos os homens que eu conheço que estão acima do comum, nenhum deles tem capacidade suficiente para viver o que eles estão vivendo. Nenhum homem e mulher que eu conheço que faz o que faz, eles têm capacidade intelectual ou, sei lá, influência para viver o que eles estão vivendo. Se não for Deus na vida deles, eles não poderiam estar vivendo aquilo. Por isso que a diferença de um sonho teu para um sonho de Deus, o sonho teu você compra lá uma casa 240 meses para pagar. O sonho de Deus é impossível de você fazer sem Ele. Você se torna codependente diariamente. Deus, eu preciso de você. Se você fizer isso aqui, tá na mão de Deus, você sair daqui, em 1 segundo você se acaba. Eu quero viver os planos de Deus. Eu não quero passar em branco essa vida. Eu só tenho uma vida, a gente só tem uma vida, gente. Ficar perdendo tempo não faz sentido. Então, os valores de uma liderança cristocêntrica. Buscamos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não julgamos as pessoas e sim ajudamos. Para de ser aquela pessoa que fica julgando os outros. Arranque a trave que está no teu olho e depois ajude. Não está falando julgue. Não julgue, ajude. E depois construímos a palavra de Deus em prática. Vai vir a tempestade, ok, é natural. Vem o vento forte, mas você não derruba. Ou seja, um líder cristocêntrico, ele tem os valores do Sermão da Montanha. E Jesus, de fato, é a nossa mensagem. Amém? Terceiro ponto, liderança do futuro lidera pelo exemplo. Ou seja, não existe outra maneira de liderar a não ser pelo exemplo. Nós lideramos pela nuca. As pessoas olham para nós e veem o que a gente está fazendo. Quer ver? Vou fazer um teste com vocês agora. Levanta suas mãos aqui, Levanta suas mãos aqui, rapidinho. Eu vou pedir para vocês fazerem uma coisa e vocês façam, tá bom? Põe a mão na nuca. Alguns de vocês colocaram a nuca aqui é testa, né? Mas o que eu quero dizer, que vocês não obedeceram a minha fala. Vocês obedeceram o que eu fiz. O que vocês viram eu fazer. Então a liderança é só pelo exemplo. Eu posso falar, vocês não vão me entender. Mas quando vocês verem eu fazendo, vocês fazem igual. Por isso que o filho são a cópia dos pais. E se eles não estão sendo bons filhos, é porque eles aprenderam com alguém. E se você não dedicou seu tempo com seus filhos, eles aprenderam com alguém que não foi muito bom. Então a liderança é pelo exemplo. Não tem outro caminho. Você pode até dar ordem para as pessoas, mas elas não vão obedecer se não for pelo exemplo. Por isso que Paulo, ele investiu o Novo Testamento inteiro para falar, seja um exemplo. O apóstolo Paulo, ele só fala disso. E nos dias de hoje está muito claro, as pessoas que são exemplo, elas se destacam no trabalho, se destacam em todo lugar. Esse texto que eu vou ler é um clássico cristão, 1 Timóteo 4,12 diz, ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem. Mas seja um exemplo para os fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ou seja, seja um exemplo na palavra, cumpra a tua palavra. Viva a palavra de Deus, ela é lâmpada para os seus pés. Seja a tua atitude, o teu procedimento exemplar, seja nobre. É lindo de ver pessoas nobres, gente. É lindo de ver um homem, uma mulher que tem a postura nobre do céu. É lindo de ver pessoas que têm prejuízo por conta de ser honesto. É lindo de ver uma pessoa que de fato ama, como Jesus nos amou, com amor sacrificial, o amor ágape, o amor de entrega. Nisto todos saberão que vocês são os meus discípulos, quando amarem uns aos outros. Seja o exemplo no amor, seja o exemplo na palavra, seja o exemplo no procedimento, seja o exemplo na fé. Tenha uma fé ousada, líderes que tenham fé ousada. E pureza, principalmente a pureza, eu oro, Deus restaura a pureza que o mundo me defraudou. Ah, mas você tem que ter malícia nos negócios. Não, querido, tu tem que ter pureza nos negócios.
Tem que ter uma liderança pura. Um líder do futuro constrói um time através do exemplo. Não tem outro caminho. Quarto ponto, o foco nas pessoas. Um líder do futuro não tem outro caminho. Ele tem foco nas pessoas. Eu vim falar algumas empresas que eu conheço. Eu poderia falar N empresas. Eu quero falar um pouquinho de empresas aqui para misturar um pouco dessa liderança para quem também atua nos negócios. Mas um líder Amazon, ele tem obsessão por clientes. A Amazon é uma empresa que tem obsessão por clientes. Eu tive o Renato Okamoto, um amigo nosso, um executivo da Amazon, da parte de tecnologia. E são extremamente obcecados por pessoas. Uma empresa que nem sabem direito quem é Jesus. Jeff Bezos não conhece, entre aspas, Jesus, mas ele já tem os princípios por conta da nação onde ele nasceu. Olha o que diz. Jeff Bezos, fundador da Amazon, sempre destacou que a empresa deve se concentrar em atender às necessidades do cliente. Muitas vezes antes mesmo do próprio cliente saber o que deseja. Mateus 7,12 diz, assim em tudo, faça os outros o que vocês querem que eles lhe façam, porque esta é a lei e os profetas. Uma liderança focada em obsessão por pessoas, isso é poderoso. Uma empresa obcecada por pessoas, em surpreender as pessoas. Gente, às vezes na igreja a gente fala muito isso, eu só tenho um domingo para mudar a vida de uma pessoa, eu não tenho uma segunda chance. Existem diversos púlpitos na igreja, o púlpito da abertura, o púlpito do estacionamento, o púlpito do cafezinho, tem várias pregações, o púlpito no banheiro. Obcecado por pessoas, obcecado por vidas, transformação de vidas. Uma empresa que foca nos lucros, ela é muito medíocre. Depois o líder Apple, o cliente no centro da sua estratégia. A experiência do usuário dos seus produtos e serviços altamente valorizada. Eles mantêm um alto padrão de atendimento ao cliente, tanto nas lojas físicas quanto no suporte pós-venda. E tem uma base de clientes extremamente fiéis. Filipenses 2,4, cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também do interesse dos outros. A Apple, você não ganha pelo que você vende. Vendi 1 milhão de iPhone ou um iPhone. Você não ganha por isso. Você ganha na experiência do cliente, ou seja, se ele deu nota 10 para você, seu salário está vinculado a isso. Ou seja, hello, cristãos, por que a gente não fazia isso? Por isso que o time de vendedor da Apple estão lá, indo no mesmo caminho. Você liga no 0800 da Apple, o atendimento parece que é o dono que está falando com você. E como que você faz isso na tua liderança? Isso aqui é Pedro dá trabalho demais. Isso aqui é o Tomé, ele não crê, eu estou tentando falar para ele, ele não está me atendendo, não quero nem dar atenção para esse cara. Ixi, chegou Judas agora. Qual é a forma que você trata as pessoas? Você é obcecado por pessoas? Se você não for obcecado por pessoas, seus dias estão contados com a sua liderança. A sua liderança está extremamente abaixo do que o céu desenhou. O líder Starbucks, cliente, recebe atenção personalizada. A empresa investe em treinar seus baristas para garantir o atendimento seja acolhedor, rápido, de alta qualidade. Além disso, a Starbucks se adapta às preferências do cliente e é muito receptiva ao feedback. Romanos 12:10. Dedique-se uns aos outros um amor fraternal. Prefira dar honra aos outros mais do que a vocês. Outra empresa americana, líder Costco, obsessão pelo cliente e o centro da sua estratégia. O Costco, sua cultura de obsessão pelo cliente reflete em políticas, como a garantia de devolução sem perguntas e em busca constante por melhorar a experiência de compra, com uma abordagem direta e honesta. Eu tenho um amigo que comprou, uma amiga não, vamos falar sério, minha sogra, tá? Minha sogra comprou um sofá no Costco. Costco é tipo o Sam's Club daqui do Brasil. O Costco, ela comprou 1 ano o sofá, usou 1 ano o sofá, foi lá e devolveu, eles dão dinheiro, conta o dinheiro. Depois que devolveu o dinheiro, fala assim, qual que era o problema mesmo? Depois que usou 1 ano. Aí aquele cliente inseguro, será que vai ficar bom esse produto? Acho que eu não vou comprar não. No Costco, o cara compra, tá nem aí. Ele sabe que vai devolver e ninguém vai encher o saco dele. Prático.
Ou seja, Provérbios 16, 11. Balanças e pesos honestos vêm do Senhor. Todos os pesos da bolsa são feitos por Ele. Ou seja, que lugar cristocêntrico. Que lugar que valoriza mais as pessoas do que o lucro. Quantas pessoas devolvem um sofá? Porcentagem baixa. Mas ele está mostrando que as pessoas são mais importantes do que o sofá, do que das coisas que ele ofereceu. Imagina uma liderança assim, imagina um povo dessa maneira, como seria um mundo totalmente diferente. O líder Chicken Filé, só para você ter uma ideia. Chicken Filé é uma das empresas cristãs, mas assim, que levanta a bandeira como cristã. Eles têm, só para você ter uma ideia, 80% menos de loja do que o McDonald's nos Estados Unidos. E está no terceiro mais que vende. Ele tem 80% menos de loja do que o McDonald's. E depois, não abre no domingo. Por que não abre no domingo? Porque o domingo é do Senhor. O domingo é do Senhor. Eles preferem que os colaboradores dele vão para a igreja, recebem a palavra, cuidar das emoções, crescer espiritualmente, para na semana eles virarem o jogo. Ou seja, eles vendem mais do que quem abre no domingo. Com menos loja. Não tem explicação isso. Gente, isso aqui é sobrenatural. Tem mais de 4.000 americanos querendo ter a franquia deles no ano e eles não liberam para qualquer um. Sabe o que eles falam? Não, a gente puxou sua ficha e viu que você não era crente. Não queremos você com a gente. A gente só quer homem de Deus. Chicken Filé, a empresa coloca um forte foco em serviço excepcional, com os funcionários sempre prontos, simpáticos, educados, atenciosos. Sua filosofia de atendimento ao cliente é tão sólida que mesmo no mercado competitivo, seus restaurantes se destacam por um serviço muito acima da média. Colossenses 3, 23 ao 24. Tudo o que fizer, faça de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, sabendo que a recompensa do Senhor é a recompensa da sua herança, e é Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. O líder Netflix, para a gente encerrando essa parte, líder Netflix coloca a experiência do cliente como prioridade. No Netflix, isso representa a personalização de recomendação de filmes, séries baseadas no gosto do usuário, bem como uma política de livre escolha de planos, de cancelamento sem complicação. A empresa busca sempre inovar e melhorar sua plataforma para oferecer uma experiência mais fluida e intuitiva aos usuários. Gente, o Netflix assim, não está nem aí se você cancelar, não tem que pagar multa. Tem a T-Mobile, tem diversas empresas que são assim. Algumas empresas não. Ah, quanto que custa para você ser... não paga nada, 3 meses de graça. Mas para sair, $1 milhão. E ainda você cancela o plano e ainda fica te cobrando. Preço infernal, no caso. Faz o inferno na tua vida. Ou seja, você não tem interesse na gente? Tá bom, tá tranquilo. A gente vai aperfeiçoar, a gente vai melhorar. Quem sabe um dia você volta. Um líder do futuro, gente, o foco é nas pessoas. Por isso que você vê Jesus, a experiência de Jesus com um bom samaritano, empatia, ajuda no que precisa, sem esperar nada em troca, ajudou o samaritano sem querer nada dele em troca. A cura do cego em Jericó, ouviu atentamente a necessidade do seu cliente e agiu com rapidez. A mulher samaritana quebra as barreiras em construir relacionamento significativo com os seus clientes ou com seus liderados. O filho pródigo, perdão, paciência e acolhimento. Pouco importa, vem para casa, vamos estar junto. Não, ele vai ver, vai comer o pão que o diabo amassou. Faz sentido isso. A mulher adúltera ofereceu soluções com dignidade e respeito, sem julgamento. A cura de um leproso cuida das necessidades mais profundas dos seus clientes. Com profundidade ali, qual é o teu problema de fato? Ah, eu estou leproso. Esse líder é poderoso. Um líder que traz essa solução é poderoso. Quem aqui já teve experiência com pessoas que nos atenderam dessa maneira? Quem aqui já foi liderado por pessoas dessa forma? Fica marcado a tua vida. Você não esquece mais ele. Depois, o quinto ponto que eu vejo num líder do futuro, ele é visionário. Isso é básico. Um líder enxerga anos. Um líder, o que difere de um líder para um não líder? Um líder, de fato, ele está vendo anos à frente. Ele não vê essas paredes. Está vendo essas paredes aqui? Um líder não enxerga obstáculo nenhum na vida.
Ele está sempre enxergando. Não tem como nós cristãos sermos líderes sem conexão com o maior visionário de todos. Por isso que sem visão o povo se desvia. Porque eu preciso buscar não a visão humana, eu preciso buscar a visão de Deus. Deus pode levantar aqui hoje novos Noés que vão olhar o futuro e Deus vai trazer para o hoje. Coisas que eles podem fazer lá no futuro, 10 anos ia chover, nem sabia que ia chover, vai lá e constrói algo poderoso que não faz sentido para uma geração, mas que vai fazer sentido para a próxima. Isso só pode vir de um relacionamento com Deus, isso só pode vir da presença dEle. Ou seja, se você é um homem visionário com a visão desse mundo, por favor, você está vivendo muito abaixo do que Deus tem para você. Busca a presença dEle, fala, Deus, qual é a tua visão para a minha geração? Quais os seus sonhos? Quais são os seus planos? Eu estou vendo que a geração está indo maquiada para a academia, eu estou vendo que a balada está sendo a igreja, tem um monte de gente no hangar lá que é rolezeiro. Mas eles estão se convertendo. Eles não querem mais beber, a bebida alcoólica e o fast food está se acabando. As empresas já sabem disso. Ei, você tem uma empresa de fazer docinhos? Começa a fazer docinho natural, viu? Nada contra o docinho, maravilhoso, vai ter no céu. Só não faz o efeito que faz aqui na terra. Mas se você está, não, eu quero empreender no futuro, está continuando fazendo docinho com açúcar, não vai fazer sentido. A geração nova não vai comer isso aí, não. Então o líder precisa ser visionário. Olha só, Neemias 2,17, a Bíblia fala sobre muitos caras, mas venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos nessa situação humilhante. Ou seja, existia uma dor e Neemias vai e traz a solução para essa dor. O que não acontecia em anos, eles fizeram em 52 dias. Líderes visionários, eles trazem presente do futuro, o futuro para o presente e conduz um time com clareza. Galera, vamos fazer um muro. Objetivo. Se na tua liderança você é visionário, mas você é confuso, não faz sentido algum. No início da minha liderança eu sofria muito, porque eu tinha uma visão ampla, mas não conseguia levar ninguém nessa visão. Ou eu tinha visão ampla, mas não esperava o ritmo do meu time. Ou seja, eu estava lá na frente, os caras lá atrás, eu achava que era bonito estar na frente. Eu tive que começar a desacelerar para entrar no ritmo deles, buscar a galera lá atrás e começar a trazer para frente. Vamos, gente, vamos, acelera, bora, bora. Mas eu tive que buscar eles. Então, às vezes, você é um líder visionário, você tem uma visão de Deus, mas se eles estiverem longe de você, eles não estão transbordando da tua visão. E aí você vai falar o quê? Rebelde. Você tem que voltar lá atrás e falar assim, galera, ó, eu sei onde vocês estão, deixa eu mostrar aqui para vocês aqui, ó. Vamos ver junto aqui, ó. Aí você vai trazendo eles, o ritmo. Sexto ponto. Um líder do futuro valoriza a humanidade, gente. Mateus 9:36. Quando viu a multidão, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Um líder do futuro, um líder atemporal, ele valoriza a humanidade das pessoas. Ele consegue lidar com a fragilidade de Pedro, mas reconhecer o esforço do centurião. Um líder humano, ele se destaca nos ambientes. O cara chega aqui na empresa, chegou atrasado, 8 horas da manhã, o cara chegou 9. Você chega lá, o que você quer lá? Tá maluco? Vai ser mandado embora. Cara, como que você tá? O que aconteceu? Tá tudo bem? Lá no hangar nós temos os voluntários, que tem os engenheiros de voluntários, que são os líderes de voluntário. Esses engenheiros de voluntários, o papel deles é potencializar eles como aviões. Então, se o cara está chegando atrasado, ele está chegando atrasado em todas as outras áreas. Paga a conta atrasada, vive o caos, o fígado dele está morrendo, está com câncer daqui a pouco, porque está sempre chegando atrasado nos lugares, desesperado, bolsa não sei o que lá, não consegue honrar Deus com o seu tempo. Gente, aqui, eu não estou falando que eu sou um expert em tempo, gente, mas por favor, se você é bagunçado, se organize, porque nesse ambiente de bagunça, dificilmente Deus faz algo. Deus pode até fazer, Ele é ok, Ele é poderoso, maravilhoso, mas se você subir o nível do teu compromisso, de fato você está subindo o nível em todas as outras áreas.
O culto começa a tal hora, o povo chega depois do louvor, gente. Só para você ter uma ideia, a banda, o cara está na semana ensaiando, os caras chegam 1 hora antes para passar som. Chega o time todo para você desonrar os caras. E aí você quer honra. Não consegue se organizar o teu tempo. Então, nossos líderes, olha, um voluntário que chega atrasado, cara, ele deve estar falhando no trabalho, ele vai ser mandado embora, daqui a pouco ele está reclamando com Deus da vida dele, daqui a pouco os filhos dele estão com um problema, que ele é um péssimo pai, uma péssima... Não, peraí, deixa eu formar... Aí os nossos engenheiros começam a trabalhar nele. Cara, eu vou passar na tua casa 10 minutos antes. Vou passando tal hora na tua casa, eu te busco, nós vamos criar hábitos. E o cara começa a formar ele. O cara que chegava atrasado começa a chegar mais cedo. Nós vamos chegar 1 hora mais cedo na igreja. Rapaz, não passar não sei o que. Quando vai ver, o cara começa a chegar mais cedo em todos os lugares. É o papel nosso formar aviões. Se esse cara não estiver voando, ele está com um problema seríssimo. Ele foi feito para voar. Então, nós como líderes não podemos condenar as pessoas. Sabe o que eu tinha no início da igreja? No início da igreja eu tinha uma área que era VIP. A minha ideia era fechar a maior balada da cidade. Então, em 2015, nós fechamos a maior balada da nossa cidade. E a balada tinha um camarote. Eu falei, rapaz, camarote ótimo para quem chega atrasado. Vai ficar no camarote. O povo chegava atrasado, lugar preferencial. E pior, os voluntários traziam cafezinho, chazinho para eles de graça. Quantos cultos você chegou atrasado, querido? 1. No segundo, não queria mais passar por isso, não. Era muita honra, a gente se constrangia. Aí o que você? Eu sou voluntário hoje, o que você faz? Onde você serve? Lá no camarote. Porque minha vida foi transformada ali. Então a honra, ela potencializa o cara onde você queria que ele estivesse, mesmo que ele não esteja lá. Então o cara chega atrasado, comemore, obrigado por você ter vindo. Deixa eu te ajudar com isso aqui, cara. Deixa eu potencializar você para chegar nesse ambiente. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O líder que valoriza a humanidade. Ele sabe que Pedro tropeçou, mas ele restaura o ministério. Pedro, você me ama mesmo, cara? Então cuida da galera, apacenta as ovelhas. Ei, Pedro, não desiste não. Você voltou a pescar, né, cara? Mas, ó, deixa eu falar, você é pescador de homens, cara. Então não perca as pessoas. Quantas pessoas que na pandemia se afastaram, vai atrás dela. Alcance essas pessoas para Jesus, seja o resgatador de almas, de vidas. Então o líder do futuro vê fragilidade de Pedro, mas também o esforço do centurião. Ele só não acolhe Pedro tropeçando, mas ele também consegue valorizar os que estão em alto nível. Ou seja, seja humano. Seja humano, olha nos olhos, escuta o coração da pessoa. Tenta agir com compaixão, tenta traduzir o que esse cara está fazendo, qual que é o problema dele, o que está acontecendo com ele de fato. Às vezes ele está com um problema emocional lá embaixo, às vezes ele se enfiou num problema de ansiedade, depressão, não consegue dormir à noite, você nem sabe o que está acontecendo, ele está se esforçando mais do que você para ir para a igreja servir. 7 pontos. O líder do futuro, ele é proativo e proposital. A gente tem ouvido muito falar intencional. Tem que ser intencional. Não, tem que ser proposital. Proposital é intencional com propósito. Porque intencional só não faz sentido. Tem que ter propósito na sua intenção. Eu não sei se você conhece o modelo de liderança do Napoleão. Napoleão, ele fala que tem 4 tipos de liderança. Um incompetente sem iniciativa. Um incompetente, sem iniciativa, ele não é proativo, coloca na linha de frente. O pau vai quebrar, vai morrer logo. Mas ele serve para alguma coisa. Entendeu? O incompetente com iniciativa, rapaz, mata esses caras, se livra dele que ele vai derrubar o avião. Ele fala assim, deixa comigo que eu vou pilotar o avião aqui. Incompetente com iniciativa, vai pegar o avião e vai matar todo mundo. Aí você tem o competente com iniciativa. Esse cara vai liderar todo mundo. Ele é competente e tem iniciativa. Agora, o competente sem iniciativa vai ser liderado por esse cara aqui. Eles vão mandar lá, bota para funcionar. Mas, cara, o incompetente com iniciativa tá cheio, gente. Sabe fazer isso aqui? Sei, pode deixar comigo. Rapaz, dá um prejuízo. Mas dá um prejuízo que você não tem noção. Ah, não, você faz na igreja tem muito isso. Não, pode deixar, pastor, eu faço. Eu sei fazer o ferro aqui do palco. Rapaz, jogou dinheiro fora. Então, cuidado com essa proatividade. Mas uma proatividade proposital, onde você une propósito, isso é poderoso. Um líder do futuro, ele tem proatividade
e é proposital. Olha o que o texto diz em Lucas 4, 43 ao 44. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus em outras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando na sinagoga. Ou seja, um líder do futuro tem iniciativa, mas tem sabedoria e não vive refém das demandas alheias. Ou seja, a gente está no mundo de distrações. Jesus, ele poderia ter pregado só naquela cidade, mas não, ele sabia que ele precisava ter propósito e intenção naquilo que ele estava fazendo, para que mais pessoas pudessem conhecer. Ou seja, ele viveu de maneira que ele era proativo, mas também proposital. O líder precisa ser proposital e proativo. Se ele só for proposital, mas não tiver proatividade, ele não está fazendo nada. Depois, oitavo ponto. O líder do futuro, estratégicos, mas consultam ao Senhor. O líder precisa ser estratégico. Eu estou organizando o planejamento de alguns negócios meus daqui 10 anos, 2035. Por que eu estou fazendo? Porque eu estou lá em 2035 e eu vou trazendo para 2025. O meu filho, que é mais ator, que faz novela, pai, onde você quer chegar, filho? Eu quero chegar na Marvel. Ah, você quer chegar na Marvel? Então, peraí, vamos lá, 2035. Tu sabe da Mortal? Não. Então, tu vai ser mandado embora na dinâmica do grupo lá. Se você não der um Mortal na frente, falar que você vai ser Homem-Aranha e subir nas paredes na frente de todo mundo, tu não vai chegar, não. Então, peraí, vamos fazer ginástica olímpica. Tu tem que fazer também karatê. E é karatê porque karatê é balé de luta. Nada contra o karatê. Se você fez karatê, não fica triste, não. Mas karatê não morreu do quê? De karatê? Não, nunca. Mas é uma arte, né? Você precisa fazer karatê. Então, ou seja, eu vejo lá o futuro dele e vou trazendo como estratégico. Espera aí tático e aí o operacional. A igreja a mesma coisa. Eu já estou lá em 2035, faculdade, escola, prédio, academia, restaurante, Atos 25, último capítulo de Atos 28, versículo 15, que Paulo está dentro de um shopping center. Cara, eu preciso trazer recursos para a igreja, economia compartilhada, porque lá no futuro pode ser que tenha problema financeiro. Então, pai, 2035. Estratégico. O estratégico da tua empresa, quem faz não é inteligência artificial. É você, com a direção de Deus. Porque, eu tenho um chamado, eu sou ADM, sou gestor. Tem gente que tem o DNA de José do Egito, muito estratégico, mas não tem vida com Deus. E aí se dá mal. Olha só o que o texto diz aqui, o rei Davi, 2 Samuel 5:23. Então Davi consultou o Senhor de novo, que lhe respondeu: não ataque pela frente, mas dê a volta por trás deles, e ataque os enfrentes das amoreiras. Ou seja, era a guerra no Antigo Testamento era igual ao Libertadores. Tinha um jogo de ida e um jogo de volta. Os caras gostavam de briga, né, mano? Quem é da Zona Leste sabe, mas tinha umas gangues lá. Rapaz, o bicho pegava. Mas o que eu quero dizer? Que Davi já tinha vencido o exército na ida. E Deus já tinha dado a vitória para ele. Ao invés de ele ir lá com a confiança no peito, bora, não sei o que lá, o que ele fez? Ele consultou o Senhor mudou a estratégia. Rapaz, tu venceu daquele jeito, agora tu vai fazer de outro jeito. Ou seja, a sua estratégia para 2035, ela pode ser brilhante, mas se você não consultou o Senhor, se prepare para a frustração. Óbvio que a Bíblia fala, os planos bem elaborados levam à fartura, mas se não consagrar a Deus, não vai prevalecer. Então nós somos líderes estratégicos para liderar o futuro, precisa ser. Eu preciso pensar, eu tenho amigos meus que fizeram um projeto de uma grande empresa e não se atentou para o estacionamento. O estacionamento, o cara gastou 5 milhões de reais e jogou fora, porque não tem como a pessoa ir lá. E, rapaz, você não consultou o Senhor, não? Então, estratégicos, mas buscam a Deus. Eles olham o futuro. Eles chamam o futuro de hoje. Eles começam a caminhar. Tá bom, Kevin, então tu quer ser o Homem-Aranha, então? Então, peraí, vamos construir esse lugar aqui, ó. Você precisa fazer isso aqui, ó. E aí você consegue, pelo menos, chegar perto onde você estava, ou Deus abrir portas de maneira sobrenatural, e ok.
Mas você fez a tua parte. O possível, você que faz. O impossível, só Deus que pode fazer. Então o líder do futuro sabe que somente estratégias humanas não são suficientes. É muito acima. Gente, eu estou num prédio, numa cidade que é caríssima, nossa cidade. Nossa cidade é Dubai do Brasil. Alguns dizem que é Orlando dos brasileiros. Eu estou tentando achar o Mickey até hoje naquela cidade, porque cadê o Mickey então, né? Mas eu estou num quarteirão ali de prédio, que a BID, GWM, todas essas grandes empresas querem ir lá de qualquer jeito. Então, quando Deus foi abrir a porta daquele lugar, foi um milagre sobrenatural. Os 4 sócios, que é metade da cidade, que eles são dono, eles digam assim, rapaz, olha, a gente fizemos a conversa, a advogada deles me procurou e falou, você precisa de um fiador de tal valor. Eu falei, meu Deus, se eu tiver um fiador desse, eu compro esse prédio. E advogado sabe como que é, não tem coração, né? E se tem, não pode ser advogado, né, gente? Então, eles são o papel deles, né, gente? Vamos lá. Aí, do nada, a advogada fala assim, ó, eu quero fazer uma reunião com vocês. E os 4 sócios na minha frente, assim. Eu levei um membro mais ancião da igreja, com cabelo branquinho, para trazer mais respeito, né? Porque a gente é muito novo. Aí o dono falou assim, olha, eu conversei com um padre da nossa cidade aqui do mosteiro, porque tem um mosteiro muito relevante lá na nossa cidade. Ele te conhece, falou que o trabalho seu é relevante. Então a gente decidiu que nós queremos alugar para vocês. E o fiador que a gente estava querendo, a gente não quer nem o que você mandou de fiador, porque de fato quem vai ser o fiador é Deus. Eu falei, rapaz, eu tenho um imóvel, eu sei que eu não faria essa loucura. Aí eu descobri uma coisa, que eu nunca tinha chegado nessa parte, sabe, da vida. Aí quando a porta se abriu, eu descobri a outra. Que ela permanecer aberta é mais milagre do que ela se abrir. Ou seja, eu estou ali codependente de Deus. Ou eu sou crente, ou não tem como de outra maneira. Então o milagre de Deus. Por isso que nós temos que ter no mínimo o 9º ponto, que é coragem e ousadia. Um líder sem coragem e ousadia, ninguém quer te seguir. Um líder sem coragem e ousadia, vai lá espionar a terra. Aí tu volta igual os 10 espias lá, desanimado. Não, a terra é de gigante, não serve para mim não. Tu está dizendo que o teu Deus é menor que gigante? Eu me lembro de uma época, eu estava com 24 anos e vendendo produtos lá da Brinquedo Bandeirantes, era tratorzinho, Batmóvel, era um monte de brinquedo online. E um concorrente meu ligou para Brinquedo Bandeirantes e falou assim, ó, se o Juan comprar os teus produtos, eu não compro mais de você. Aí o dono da Brinquedo Bandeirantes me ligou, o Daniel, falou assim, Juan, não posso mais vender para você, cara, porque eles fizeram isso aqui, eles também têm loja física e, cara, não dá para a gente competir. Eu falei, o quê? Você está falando para um cara de 24 anos que no Brasil o empreendedorismo ele é dessa forma, sujo. E você vai ser codependente deles, né? Você não quer me vender não? Vamos fazer o seguinte, o que ele não te compra? Me dá a lista do que ele não te compra, eu vou comprar só o que ele não te compra e tu vai ver o que vai acontecer. Nesse momento que eu estou falando isso, antes de eu falar isso com ele, eu fui no banheiro do meu escritório. Aí cheguei no banheiro do meu escritório e falei assim, Jesus, não é possível, eu tenho um colaborador, eu estou 24 anos mais velho, aqui tem 25, eu tenho 18 anos embalando mercadoria aqui, fazendo acontecer, pai. Esses caras não podem fazer isso, que desonestidade e tal. Aí eu vou e abro a palavra, porque crente se baseia na palavra, não é? Aí Deus falou assim, cara, Paulo plantou, Apolo regou, e eu estava preocupado com o meu crescimento. E quem dá o crescimento é Deus. Ou seja, eu que faço. Você só faz a sua parte, eu faço a minha. Eu saio do banheiro encorajado e vai lá e começo a revolucionar. O Batmóvel, que era um brinquedinho que o meu concorrente, não posso falar o nome, não vendia, eu comecei a vender, ele começou a explodir de vender Batmóvel. Aí depois comecei a vender trator. Trator, gente, quem comprava trator naquela época? Ninguém. Criança, vou dar para o meu filho um trator. Começaram a comprar, não sei porquê. Então você começa a entender quem está por detrás de fato da tua vida. Por quê? Porque você é crente, você ora, você jejua. Gente, quantos anos que a gente não faz jejum? Quantos anos que a gente não busca a Deus, que não é o primeiro a chegar na igreja? A gente tem que ser apaixonado pela obra de Deus. É nesse lugar, tem coisas que só acontecem aqui na igreja, não acontece lá fora não, gente.
Tem coisa que Deus vai te formar, o Espírito Santo nesse ambiente de atmosfera, o louvor, a adoração acontecendo, Deus formando você algo, gerando algo em você, e você está perdendo tempo às vezes. Mas será que o louvor vai ser bom? Quem vai estar quem está hoje lá no louvor? O culto não é para te agradar não, querido, é para nós adorar a Deus, não adorar você. O foco é nas pessoas, ok, mas vocês no culto, o foco é Deus. É levar as pessoas a Deus. Fazemos de tudo, no hangar tem até cheirinho. Passa lá, o pessoal agita, nossa, que cheiro bom. Fazemos de tudo, mas no culto, é para essas pessoas poderem conhecer a Deus. Então, segundo Samuel 23:8, sobre coragem e ousadia. Esses são os nomes principais guerreiros de Davi: Jabezão, um Taquimoniquita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa batalha e os matou. Ou seja, um cara deu conta de 800, cara. Um dos caras mais corajosos dos valentes de Davi. Um líder precisa ter coragem e ousadia. Um líder precisa ter, ambição boa em Deus. Moisés, a Bíblia fala que ele terminou a vida com vitalidade nos olhos dele. Tinha uma visão boa. Então, o líder do futuro, ele cria uma cultura de coragem, não de medo e insegurança. Por isso que quando eu vejo pessoas falando que o mundo está cada vez pior, eu entro em colapso por causa dessa igreja escapista que tem essa teologia dos fins dos tempos. Como se a igreja não sei o que lá, daqui a pouco vem um super-herói e tira a gente daqui. Não, a gente vê o reino de Deus avançando. É óbvio que não é 100% literal, Jesus vai voltar e nos buscar de fato, mas o reino de Deus está avançando e Deus tem usado pessoas brilhantes para ocupar esses lugares. E tem uma jovem que acabou de entregar a vida dela para Jesus, faz uns 3 meses, e ela faz um evento de mulheres digital na nossa cidade. É bizarro o que essa mulher está fazendo agora, terminando o evento dela com louvor, buscando a Deus. Deus está fazendo coisas loucuras na nossa geração. Só da galera não beber mais álcool, e não é porque a igreja ensinou eles, ou porque Jesus chegou na vida deles, é porque tem uma atmosfera moral na nossa geração. Ou seja, o céu está fazendo. A gente só precisa ir por detrás, agora trazendo eles para quem está fazendo. Sabe que você parou de fazer isso? Então, deixa eu te mostrar quem que fez isso. Eu lembro que eu fui numa conferência ministrar, que o tema da conferência, nós vamos mudar o mundo. Aí eu falei, não, nós não vamos mudar o mundo. Jesus já mudou, antes dele e depois. A gente só precisa anunciar o que Jesus fez. E essa é a nossa missão. Anuncia o que Jesus fez com os seus negócios. Anuncia o que Jesus fez no seu trabalho. Anuncia o que Jesus fez para os seus filhos. Anuncia o que ele fez. E 10 e último ponto. Título versus missões. Eu coloquei aqui 10 coisas que eu acho relevantes, mas a gente podia falar 90 coisas de um líder aqui. Mas essa daqui é uma das muito importantes que tem destruído pessoas. Que é título versus missão. Tem gente que valoriza título demais e menospreza a missão. Jesus disse assim, Mateus 20, do 26 ao 28, diz assim, Jesus disse, vocês sabem que os governantes desse mundo têm poder sobre o povo, e os oficiais exercem autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser líder entre vocês, que seja servo. Quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a vida e resgate de muitos. A liderança que revolucionou o mundo é a liderança servidora. A sua influência de líder, a minha influência é específica. A sua influência está vinculada ao quanto de capacidade você tem de servir a nossa cidade. Quanto maior influência você tem, é porque maior é a sua servidão. Se nós, como igreja aqui, prepararmos você com essa mentalidade de você entender que você não está aqui para pagar suas contas, que é a missão de Deus, e que você está aqui para servir as pessoas, cada vez mais essa cidade vai ser alcançada por pessoas que Deus vai mandar a gente aqui para a gente servir eles. Teu negócio cresce de maneira poderosa porque você está lá para servir um problema que existe nessa cidade e você quer solucionar para eles.
A liderança servidora é uma coisa que combate todo o break-even do turnover de funcionário. Toda hora sai e entra funcionário da mesma empresa. Eu não sei o que eu faço mais. Porque toda hora entra gente e sai, entra gente e sai. O líder servidor, ninguém quer sair de perto dele. Por isso que em 2000, teve um ano no hangar que eu fiz de propósito. Eu estava com muita gente com título. Sou pastor, Pai do Senhor, sou pastor. Eu estava cheio de gente assim na igreja. E eu falei assim, rapaz, eu vou dar um jeito nisso, Jesus, eu não aguento mais. Eu estava igual, sabe Gideão? Para vencer um exército ali, Gideão falou assim, não, teu exército está muito grande, vamos diminuir. Eu falei, vamos, eu quero diminuir também o meu. Aí comecei a tirar o título. Gente, ó, você não tem mais título, você prega a mensagem no domingo, né? Agora você vai pregar no banheiro. Rapaz, foi embora. Se eu estou num lugar que o cara fala assim para mim, assim, ó, você não vai mais pregar no domingo, você vai cuidar do banheiro, eu falo assim, rapaz, o banheiro vai ser meu púlpito. Eu vou pregar uma mensagem, as pessoas vão entrar lá dentro, vai vir uma musiquinha, cheirinho, tudo limpinho, não sei o que. Rapaz, eles vão ver Jesus lá dentro. Se o cara está focado na missão, ele não está nem aí para o título dele. Mas se o cara valoriza muito o título, sou pastor, sou líder aqui, sou líder de voluntários, eu sou líder de pequeno grupo aqui, ó. Se esse cara valoriza isso, ele está menosprezando a missão. Porque se algum confronto dá... é o seguinte, eu gosto de fazer testes. Eu gosto de fazer testes de caráter. Um dos melhores pastores que eu tenho na igreja, sabe onde ele lidera? Estacionamento. E quem aqui conhece estacionamento sabe que os crentes entram dentro do carro endemoniado. Tem um demônio dentro do carro. O cara, rapaz, meu Deus do céu, uma luta. Tem que estacionar de ré. O cara, aqui, vou estacionar do jeito que eu quero. Não, é o que o bombeiro fala, tem que parar de ré para sair com pressa, se der problema, se todo mundo ir embora. O bombeiro cuida da vida dele. Ou seja, coloca o cara para liderar o estacionamento. Nos nossos pequenos grupos, eu faço direto, pego o cara mais top assim, me ajuda a arrumar aqui as mesas, tal, ajudando o cara. Fulano, ajuda aí a mesa, arruma aí a casa, estou chegando. Fala, o que está acontecendo, querido? É missão. Não tem a ver com sua patente. Como é lindo ver as pessoas que não estão nem aí para o título. Você nem sabe, se não falar o nome deles, você nem sabe quem é. Judas teve que beijar Jesus no rosto para a pessoa ter noção que era Jesus. Vou beijar ele porque eles são tudo igual, ninguém sabe quem ele é. É o chefão nosso lá, vou beijar ele no rosto. Então, esse modelo de liderança do céu é diferente do modelo da liderança da terra. Da terra eu tenho autoridade, chega aqui, rapaz, quer eu sentar no melhor lugar, rapaz, do céu. Se você quiser ser o primeiro, você tem que ser o último. Tem que servir. A sua abrangência da tua liderança está vinculada ao quão capacidade você tem de servir mais pessoas. A minha oração tem sido essa: Pai, eu quero servir a minha cidade inteira. Eu quero servir as crianças, os mais velhos. Me ajuda, Senhor, a servir a minha cidade. Me ajuda, eu estou aqui disponível para você. Eu tenho um dos caras de uma grande igreja, que ele implanta igrejas em 2 países diferentes. E que ele era o cara que mais tinha voluntário querendo trabalhar no departamento dele. Aí foram descobrir, por que todo mundo quer trabalhar no departamento dele? Que era fechar a cortina, gente. Olha só, tinha o culto. Quando não vinha muita gente, eles fechavam a cortina para não ficar espaço vazio. E tinha mais gente querendo trabalhar nisso do que trabalhar na mídia. E quem trabalha na mídia sabe que só tem interesseiro na mídia. O que você quer? Uma profissão. O cara vai lá, eu quero servir na mídia. Ele é aprender só para abrir uma empresa. E beleza, se o coração dele for esse. Mas imagina se esse cara fosse na faculdade fazer cinema para poder depois servir a Deus com o melhor dele. Não, ele quer aprender na igreja para poder fazer lá fora. Coração já problemático. Mas fechar a cortina? Por que esse cara? Vamos tentar descobrir que esse cara. Quando eu descobri esse cara, era o Chris Mendes, que implantou a Hillsong Brasil, Argentina, e está crescendo cada vez mais. Se tornou um pastor brilhante. Por quê? Porque ele era servo. E porque ele serviu os voluntários dele de maneira tão forte, ele conseguiu transformar o mundo, aumentou a influência dele cada vez mais. Ultrapassou países.
Então, esse é o segredo do líder do futuro. Quanto mais servo você for, quanto mais solucionador de pessoas, quanto mais você amar as pessoas, quanto mais você se parecer com Jesus, mais você cresce em influência. E você não faz isso para dar influência, você faz isso para dar missão de Deus. O mundo precisa adorar a Deus, o mundo precisa conhecer Jesus. É por meio de nós que Deus vai fazer coisas aqui. Então, um grande líder sabe que nasceu para cumprir a missão de Deus. Eu queria nesse momento que a gente ficasse em pé para a gente orar por isso. Feche os seus olhos e faça a sua oração. Coloque isso no teu coração dizendo: Pai, eu quero ser um líder não do futuro, mas um líder atemporal, um líder do meu hoje, agora. Eu quero liderar servindo os meus filhos, porque servindo eles, eu estou servindo o Deus deles. Eu quero servir o meu marido, porque servindo ele eu estou servindo o Deus do meu marido. Eu estou servindo minha esposa, porque eu estou servindo Deus dela. Rapaz, eu quero ser um bom líder, um bom gestor na minha casa, do meu relacionamento. Eu quero ter uma família forte, para ter uma empresa forte, para ter uma liderança forte, para ter uma igreja forte, para ter um pequeno grupo forte. Pai, eu quero que minha esposa, meus filhos sejam maravilhosos, eles possam ser acolhidos, possam ser fortalecidos, que o meu teto seja o chão deles. Faça a sua oração, fala do que você realmente já aprendeu nessa manhã. Fale com Jesus, dizendo para Ele de fato que você está aqui para... Pai, eu quero aqui aprender a Tua palavra através dos textos. Eu quero ser obcecado por pessoas, levar as pessoas até a Tua presença. Sim, Jesus, nós oramos por cada um aqui, Pai, que nós possamos ter consciência da Tua missão. Se nós ainda não estamos aqui na terra, Pai, só pode ser para evangelizar e alcançar as pessoas e levá-las até a Tua presença, Pai. Usa nosso dom de influência, usa o nosso tempo, o nosso talento, o nosso tesouro para isso. Nosso dinheiro é Teu, nossas habilidades são Tuas. Tudo que nós temos, os soft skills, seja o que for, Pai, nós estamos aqui por Você. Pai, que os nossos valores sejam cristocêntricos, que a gente possa transformar o mundo. Onde Jesus chegava, o lugar era transformado em antes dele e depois dele. Que nós sejamos misericordiosos, que nós sejamos de fato homens que cumprem palavra. Que a gente possa de fato amar os inimigos, que a gente possa acompanhar as pessoas mais milhas, que a gente não venha julgar e venha sim ajudar. Que Jesus seja a nossa mensagem. Que Jesus seja o nosso combustível, que nós possamos ter uma casa cristocêntrica, um casamento cristocêntrico, uma empresa cristocêntrica, uma liderança cristocêntrica. Que nós possamos liderar pelo exemplo, Pai, sendo homens e mulheres nobres na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Nós possamos ter focos nas pessoas, obsessão por vidas. Talvez só teremos um domingo ou um dia da vida para mudar a história de pessoas. Não deixe a gente perder isso, Pai. A gente possa ser proposital nisso. Pai, nós oramos também para que sejamos visionários, não uma visão humana, uma visão tão limitada de homens, mas que nós possamos ter uma visão do céu, sobre futuro, para que nós possamos trazer isso para o presente e conduzir a humanidade com clareza. Para que nós possamos ser líderes humanos que olham lá no íntimo, que conseguem olhar com os olhos do coração, e que a gente possa saber lidar na fragilidade de Pedro, mas também reconhecer o esforço do centurião. Ajuda a gente a ser proativos e propositais, cheios do Teu Espírito Santo, para que a gente possa ser um instrumento poderoso onde nós estivermos, Pai. Que a gente seja de fato estratégicos, mas que a nossa oração possa nos levar antes da estratégia. Que a minha vida de oração possa me levar antes da minha estratégia. Ao contrário, Pai, que eu possa estar sempre buscando a Tua direção, porque a Tua direção às vezes pode não fazer sentido para mim, mas ela é mais forte do que o meu entendimento. Que
Que nós possamos ser líderes ousados, com coragem, com ousadia. E nós possamos, de fato, vencer esse medo, essa insegurança que neutraliza tantas pessoas, Pai. E que a gente venha, de fato, priorizar a Tua missão e não valorizar o título. Pouco importa o nosso título. Nós fazemos para o Senhor e para o Senhor. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa expandir o nosso entendimento e que o Teu Espírito Santo possa nos aprofundar e que nós possamos usar tudo para a Tua glória. Seja inteligência artificial, seja estratégias da nossa época, que o mundo possa Te conhecer e que o Senhor possa nos ajudar a Te amar acima do mundo, para que o Senhor dê a chave do mundo nas nossas mãos, para que nós possamos levar o mundo inteiro a Te conhecer, Pai. Então, Pai, em nome de Jesus, levanta homens e mulheres aqui que vão cuidar de pessoas nessa casa, formar líderes de líderes, que eles possam aumentar a sua influência, aquele que lidera um pequeno grupo possa liderar 10, 20, e possa ocupar essa cidade, possa invadir as empresas, faculdades, escolas, sendo tomadas por líderes que têm um princípio bíblico, que sabem dos valores do céu e que precisam se colocar sob a missão de Deus, Pai. Pai, de fato, nós somos discípulos de Jesus, disfarçado do dom que o Senhor nos deu, sendo médicos, sendo pastores, sendo mães, pais, professores, mecânicos, seja o que for, Pai. Mas que antes disso tudo, nós somos somente discípulos de Jesus, comprometidos com a causa de Cristo. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, 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 amém. Deus abençoe.